Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que maltrata e o que defende. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. O que é de poucos e o que é de todos. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Vamos juntos pelo Brasil. E a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Olá, sou Ideli Salvati, do Diretório Nacional do PT, e como toda quarta-feira nós estamos aqui com o Brasil da Gente, né? Pelo YouTube da TV PT, pelo Diário do Centro do Mundo, pela TV 247, pela revista Fórum e também pelas redes, né, da Fundação Perseu Abramo. Toda semana a gente traz um assunto importante, né? A gente lembra o que é que foi feito de bom durante os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. Infelizmente, né, a gente também tem que mostrar como é que boa parte, né, desse legado vem sendo destruído, como a vida do povo piorou, mas também a gente fala de esperança, né? E no dia de hoje nós vamos trazer duas grandes figuras, né? Primeiro, o meu querido Alexandre Padilha, deputado federal, né, que foi ex-ministro das Relações Institucionais e da Saúde, né, do Lula e da Dilma. E a outra figura, né, um economista fantástico que está no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, mas que foi secretário em vários ministérios nos governos Lula e Dilma, né? Na integração, no indústria e comércio, na saúde, então sabe muito. Mas a gente, como toda semana, começa com um vídeo, né? A nossa produção prepara sempre um vídeo sobre o tema para, né, contextualizar. Então, roda o vídeo, produção. Jair Bolsonaro, com seu histórico de atleta, levou o Brasil a estar entre os recordistas mundiais da Covid-19. Ao chamar a pandemia de gripezinha, repreender o uso de máscaras, gastar dinheiro público com medicamentos comprovadamente ineficazes, enquanto perdia a corrida pelas vacinas, Bolsonaro condenou mais de 650 mil pessoas à morte. E esse placar poderia ter sido muito pior se os governos do PT não tivessem apostado na saúde. 63% dos leitos públicos do país são obras do PT, assim como o SAMU, o serviço pioneiro de emergência dentro da ambulância. Sua dobradinha com as unidades básicas de saúde desafogaram as filas nos hospitais e asseguraram atendimento médico gratuito. É também do Partido dos Trabalhadores a farmácia popular. Ela ampliou a distribuição de remédios e incluiu medicamentos de alto custo para doenças crônicas. Sem falar do Mais Médicos, o campeão na cobertura do saúde da família e na melhoria da qualidade do atendimento do SUS. Nós temos um presidente que não chorou uma lágrima, pelo contrário, enquanto as pessoas no Rio
ele desacreditava os cientistas brasileiros, ele desacreditava os laboratórios e ainda brincava com a doença. Um dos maiores orgulhos dos nossos governos foi cuidar com muito carinho da saúde do povo brasileiro. Criamos o SAMU, criamos a farmácia popular, criamos as UPAs 24 horas, fizemos o Mais Médicos e levamos profissionais da saúde às periferias das grandes cidades e às regiões mais remotas e longínquas do nosso país. Muito bem-vindos, meus queridos Padilha e Gadelha, né? A saúde é um mundo. A gente podia ficar aqui, entende, 3 dias falando, né, sobre saúde, os desafios, o que foi feito. Mas hoje nós vamos tratar de assuntos muito focados. Primeiro, né, a importância do SUS, da ciência e do impacto que tem no desenvolvimento do país, tá? Então, Padilha, começar contigo. Covid-19 e quem nos desgoverna nos tiraram mais de 650 mil vidas. O que teria sido essa tragédia se não tivéssemos o SUS? O que teria sido, Padilha? Oi, Deli, eu sempre gosto de posicionar isso, né? Com como que aconteceu a primeira internação por Covid-19 na capital do país, que é Brasília. Para mim é simbólico isso. Era uma senhora que a vida inteira pagou pelo seu plano de saúde, aposentada, servidora federal, tinha ido para o Hemisfério Norte, lá no começo da pandemia, né, nas férias, chega no Brasil no final de fevereiro, começo de março, lá de 2020, quando começa a pandemia, quando ela começa a ficar com mais importância no mundo, começa a ter sinal e sintoma gripais, procura o hospital privado do plano de saúde dela, que ela pagou a vida inteira. Quando o hospital privado desconfiou que era Covid-19, disse que não podia internar lá, naquele hospital privado, porque senão ia ter que cancelar cirurgias plásticas, os exames, outras coisas que o hospital privado faz. Chamou o SAMU e o SAMU levou essa senhora para o Hospital do SUS, em Brasília, onde ela ficou mais de 20 dias na UTI e essa senhora só está viva até hoje por conta do SUS. Mas mais do que isso, assim que ela internou ali no Hospital do SUS, foi rapidamente, né, notificado o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Brasília, que foi na casa dessa senhora fazer os testes com as pessoas que trabalhavam na casa dela, com o porteiro do prédio, com os vizinhos que tiveram mais contato e com os parentes dessa senhora. Tudo pelo SUS. De cada 10 brasileiros, 8 só tem o SUS como única alternativa de atendimento no nosso país. Mas os 10 usam o SUS de alguma forma. Se a gente vive a nossa maior tragédia humana da nossa história por conta da irresponsabilidade de Bolsonaro, exatamente porque ele não quis usar ao máximo a potência que o SUS tinha para enfrentar a pandemia, nós só não tivemos uma tragédia ainda maior. Essa senhora só não morreu por conta do SUS. E a gente precisa ter essa percepção da sociedade sobre o SUS para lutar para fortalecê-lo, viu, Deli? É isso, Padilha. E aí tem um gráfico, né, que mostra o quanto que nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, o SUS foi valorizado, né? Os investimentos subiram de 65 bilhões no primeiro ano para mais de 120 bilhões no último ano, né, entre Lula e Dilma. E foi assim um reajuste, né, de mais de 70 e poucos % acima da inflação. Então, o SUS foi valorizado nos nossos governos. Mas eu já quero perguntar para o Gadelha outro aspecto. Gadelha, esta pandemia, junto com este pandemônio que nos desgoverna, teria sido como? Sem Fiocruz, Butantan, os nossos cientistas. Como é que teria sido
enfrentar essas duas desgraças ao mesmo tempo? Primeiro, eu queria dizer da minha alegria em compartilhar aqui com vocês as perspectivas, esse balanço do passado e, mais ainda, ajudar o nosso país a construir o seu futuro, né? Eu quero dizer, na verdade, acho que a grande mudança que foi feita é que se passou a entender a ciência, a tecnologia e a inovação como uma dimensão estratégica do SUS. Eu acho que isso é fundamental. Tem uma professora daqui da Fundação Oswaldo Cruz, professora Cecília Minaio, falava: a ciência e a tecnologia não é a cereja do bolo, é o bolo. É o conhecimento estratégico que alia soberania nacional, ciência e produção. Sem a Fiocruz e o Butantan, cujas parcerias, as plataformas tecnológicas foram incorporadas no período de gestão que vai dos anos 2000 até 2015, nós não teríamos produzido nenhuma vacina para a Covid. Eu acho que se a gente tem hoje 80% da população vacinada do Brasil, se deve à Fiocruz, ao Butantan e à visão da ciência e da tecnologia como parte essencial da soberania e da conformação de um sistema que dê o direito à saúde de modo equânime, universal e integral. E nós temos uma situação, né, porque tem os investimentos no SUS e tal, da importância, mas é a questão da vacina, né, esse negacionismo absurdo. O Brasil tem hoje uma das mais baixas coberturas vacinais das últimas décadas. Durante, né, os governos tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, a Fiocruz e o Butantan se transformaram nas maiores produtoras, uma das maiores produtoras mundiais de vacinas. Em 2012, por exemplo, né, nós tínhamos a cobertura contra a pólio que passava de 96%, doença erradicada, né? E em 2015, nós tínhamos a melhor cobertura vacinal da história do Brasil. E não era de uma doença, não, de todas as doenças. E isso tudo se perdeu, né? Então, sabe, é um absurdo. Mas, Padilha, eu quero falar de outros números. 11% de aumento nos remédios. 16% em média nos planos de saúde. A saúde, Padilha, é um grande negócio. É um grande negócio. Envolve muito dinheiro. Tem muita briga entre saúde pública e saúde privada. É uma grande disputa, né, Ideli? É uma grande disputa. Primeiro porque o Brasil, quando criou o SUS, criou, na prática, um mercado público de mais de 200 milhões de habitantes. Citar um exemplo que o nosso querido Carlos Gadelha estava falando aqui, que foi nosso secretário de Ciência e Tecnologia na época do Ministério da Saúde, quando nós tomamos a decisão de incorporar a vacina do HPV, que é aquela vacina muito importante, a presidenta Dilma era presidente, eu era ministro da Saúde, para a prevenção do câncer de colo de útero nas mulheres e para a prevenção do câncer no pênis nos homens. Quando a gente tomou essa decisão, na prática, da noite para o dia, a gente estava fazendo o maior programa público do mundo de vacinação para o HPV. Isso dá uma previsão de compra, isso é uma grande compra de produto, é um programa que dura anos. Então, o que poderia ser num governo Bolsonaro? Decide a incorporação dessa vacina e continuar comprando da empresa internacional que tinha essa patente. Qual que é a diferença nos nossos governos, na nossa gestão? Isso foi tão bem conduzido pelo Carlos Gadelha. A gente usou a força desse mercado público, dessa decisão pública de incorporar essa vacina. Chegamos lá na empresa internacional falando o seguinte: nós vamos fazer o maior programa público da sua vacina, mas para isso eu exijo que você transfira a tecnologia para um laboratório público no Brasil, gerando emprego, renda, tecnologia no Brasil e tornando esse programa sustentável dele, porque a gente viu já várias situações de um medicamento que é incorporado no SUS, a empresa internacional incorpora, depois ela decide parar de produzir, ou ela sobe o preço por conta do dólar, oscila o preço para cima, ou seja, não se sustenta o SUS sem uma regulação, sem uma liderança pública nesse sentido. Então, é muito importante a existência do setor privado, tanto na produção de medicamentos, de insumos, de tecnologia de informação.
É importante também na própria saúde suplementar, porque muitas vezes ele consegue incorporar a tecnologia de forma muito dinâmica, dar um grau de excelência para a medicina no Brasil, mas tem que ter regulação e liderança pública. Todo esse mercado público gerado pelo SUS, ele tem que estar o tempo todo a serviço do aumento da nossa capacidade nacional de produzir tecnologia, conhecimento, serviços, empregos aqui, porque é isso que torna sustentável. Aliás, é isso que a pandemia mostrou de forma muito concreta, aquilo que eu, o Carlos Gadelha, falamos há muitos anos. Sem aumentar a capacidade nacional de produção de tecnologia e inovação, a gente vai sempre correr um risco de depender da oscilação do preço do dólar, de aumentar o preço da importação e a gente não conseguir manter, de uma decisão de uma empresa internacional em parar de produzir. Vou parar de produzir essa medicação. Param de produzir penicilina. Quando vem assim, é muito barato, não vou mais produzir isso. Ou seja, você desmontar o acesso das pessoas à saúde. Então, acho que a pandemia mostrou muito, viu, Ideli, o quanto que um sistema nacional público é muito importante para drenar, liderar toda essa vontade do setor privado em fazer lucro na área da saúde, drenar essa vontade para aquilo que seja de interesse nacional, de soberania, de garantia de acesso, de faça que isso chegue mais rápido a quem mais precisa. Adília, muito bom. E aí eu já quero, porque eu perguntei, saúde é um grande negócio, e você já foi dizendo aquilo que eu quero que o Gadelha complemente, porque é um grande negócio, mas também é uma grande oportunidade. Aí, Gadelha, como é que surgiu a proposta do Complexo Econômico Industrial da Saúde? De onde é que veio? Olha, na verdade, foi um programa de pesquisa que eu tive o orgulho de coordenar aqui da Fundação João do Cruz, desde o início dos anos 2000, quando o Brasil precisava retomar uma política industrial. Olha que coisa interessante. Nós estamos agora na quarta revolução tecnológica, no mundo da inteligência artificial, do Big Data, e estamos perdendo a corrida. E a gente está na hora de retomar de novo uma política de desenvolvimento. Olha que interessante, eu acho que eu nunca conversei até com o ministro Padilha, isso. A primeira política do mundo orientada por missão na área social, que hoje está em voga, políticas orientadas por missão, foi feita no Ministério da Saúde, lançando o acesso universal como um guia de política pública. Eu vou até dialogar um pouquinho com o ministro Padilha, que ainda nessa visão do Estado e mercado. Vou dizer, na saúde, se o Estado diz e faz ações para viabilizar o futuro, isso é bom para o investimento privado. Por exemplo, as empresas privadas, eu vi isso semana passada em São Paulo. As empresas privadas que investiram em ventilador estão usando o ventilador para encher pneu de bicicleta. Estão sem mercado. Então, no fundo, o que a gente quer é que o Estado seja o Estado. O Estado se preocupe com o SUS, se preocupe com o desenvolvimento, com a política industrial, e com isto ele pode dar um horizonte de investimento para o próprio setor privado avançar. A gente quebra essa dicotomia, porque não existe nação desenvolvida sem empresa forte, mas empresa forte que atenda às necessidades do país. E aí, até conversando aqui um pouquinho antes com a ministra Ideli, nós investimos apenas entre 2011 e 2014 13 bilhões de reais em investimento público e privado em tecnologia e inovação em saúde. Financiamento do BNDES, da FINEP, do próprio Ministério, do CNPq. Hoje a gente produz vacina, produz medicamento para câncer, imunossupressor. Não tem uma pessoa transplantada no país que não tenha esta visão que alia o social com o econômico. E mais um pouquinho, coloca o social na frente, puxando a economia. O Brasil pode voltar a crescer muito, se baseando no SUS, na sustentabilidade ambiental e nos direitos sociais. Não é verdade que o direito não cabe no PIB. O direito arrasta o PIB numa nova visão de desenvolvimento econômico. É isso que a gente desenvolveu na Fiocruz, mas mais importante do que uma ideia, a gente teve pessoas grandiosas, Estaria aqui o ministro Temporão, o ministro Padilha, ministro Quioro, tantos, acho que Humberto Costa. Eu poderia
né, que foram... Né, porque uma ideia é só uma ideia. Difícil é ter, né, desde a visão da própria presidência da República, que transforme boas ideias em melhoria de vida para a população. Isso, acho que a gente assistiu que é possível. Padilha, outro dia teve uma homenagem, você conhece, foi nossa deputada federal, Lucy Schoenack, que foi a primeira agricultora, né, no Brasil a virar deputada federal. E teve uma sessão na Câmara aqui de Florianópolis e ela foi convidada a falar sobre a importância do SUS. Estava sendo lançado o Observatório do SUS aqui da cidade, né? E ela relatou uma história que era o seguinte: na infância dela, não tinha SUS para os agricultores. A mãe dela ficou muito doente, e eles venderam a terrinha para poder salvar a mãe, né? Sabe, eu acho que porque assim, ninguém deixa quem você ama morrer, ficar sofrendo, você faz qualquer coisa. Por isso que saúde né? O SUS acho que é o maior cliente da saúde do mundo, não é? É isso? Ideli, essa relação, né, muito interessante. Eu, quando estava no Ministério, às vezes o pessoal da Associação Comercial chegou a dar prêmio para a gente. Sei que tem secretário municipal de saúde também que já recebeu o prêmio, porque quanto mais você expande o SUS, você leva uma equipe de saúde da família onde não tinha, agente comunitário de saúde, um serviço especializado onde não tinha, acesso ao tratamento de câncer onde não tinha, as pessoas fazem exatamente isso dele. Elas param de vender suas economias para levar para a capital, levar para a cidade no centro onde tem que levar, né? E garante o atendimento à saúde e pega essa economia para girar na economia local. Então, a Associação Comercial dizia que quanto mais expandir a equipe de saúde da família, reduzir a inadimplência no comércio ali, no comércio local, porque o pessoal gastava mais porque não tinha que ir para a capital, né? E esse é o esforço, né? Esse é um compromisso que o Brasil assumiu a partir da Constituição e a gente precisa lutar muito. A gente está muito distante ainda de garantir o SUS que nós queremos, a qualidade que nós queremos, o acesso. Você sabe, toda a luta se ajudou muito, a luta que nós fizemos do Mais Médicos, né? Levar profissionais médicos onde não tinha, não só nas áreas remotas, na área rural, como a Lucy Schoenack fala, mas também na periferia das grandes cidades, as dificuldades que tinha, a gente conseguiu através do Mais Médicos, né? Agora foi destruído pelo Bolsonaro. E hoje nós temos dois grandes desafios aí, né, pela frente, os próximos anos, né? O primeiro desafio é superar a pandemia, ela não está totalmente superada ainda, então, para isso, a gente precisa voltar a ter campanha de vacinação, como você falou, cobertura vacinal, ampliar a capacidade de testagem, o Brasil colaborar com o enfrentamento da pandemia no mundo, porque a pandemia não vai ser resolvida num país sozinho. Enquanto a África continuar com taxa baixa de cobertura vacinal, as dificuldades que as Américas têm, o Brasil pode ajudar muito nisso, além de vacinar o nosso povo, né? E a gente precisa muito, Ideli, se preparar nos próximos anos para acolher os problemas represados da saúde. Muita gente que teve nos últimos 2, 3 anos cirurgia cancelada, exame de câncer cancelado, o segmento que fazia para hipertensão, para diabetes, foi cancelado porque não estavam fazendo as consultas por conta da pandemia. Muito grave a situação de saúde mental, que aumentou muito os problemas de saúde mental. A pandemia ampliou ainda mais, a crise econômica traz mais problemas de saúde mental. A gente vai ter que precisar, nos próximos 4 anos, aí, de um programa que acolha esses problemas, né? E só é sustentável correr atrás para acolher esses problemas se fizer essa conexão que o Carlos Gadelha sempre traz, que é você garantir e aumentar a sua capacidade de produzir conhecimento, tecnologia, insumos, produtos aqui no Brasil para responder a esses problemas que nós temos pela frente. E Padilha, só para ilustrar um pouco, né, esse potencial econômico, né, porque a gente está tratando de problemas, né, que deixam as pessoas, né, angustiadas, né, desesperadas muitas vezes, mas o problema da saúde ele tem potencial econômico, né? Então, assim, em 2020, entre o que a gente vendeu, né, exportou e importou na área da saúde, nós tivemos um déficit, ou seja, né, nós tivemos que botar dinheiro
na ordem de 5,5, né, 5 bilhões e meio de dólares. De dólares. Imagine isso daí produzido no Brasil, né? Entende? A gente não precisar, né, importar. Só no setor de dispositivos médicos, né, dos equipamentos médicos, o déficit chegou a 4 bilhões de reais. Né? Imagina produzindo aqui. Olha que coisa impressionante. Desde o começo da pandemia, as importações, não é de coisa complexa, não. Importação de máscara, luva, toucas, cresceram quase 400 milhões de dólares por ano. O Brasil não tem capacidade de produzir máscara, touca e luva, gente. Entende? Para a gente ficar tendo que importar, né? E um outro dado importantíssimo é que a nossa dependência dos ingredientes farmacêuticos ativos, os famosos IFAs, né? Que inclusive são fundamentais nas vacinas, a nossa dependência é 90% de importação, né? E a participação da indústria nacional só cai, né? A gente tinha lá, em 2016, 54%, e hoje já está abaixo de 40%. Tá? Então, Padilha, o que é de ação estratégica que a gente fez nos nossos governos para tentar enfrentar e que eles desmontaram? E dele, primeiro, como disse aqui o Carlos Gadelha, a gente assumiu isso como uma necessidade de uma política. Né? Nós construímos no Brasil, sobretudo a partir ali do segundo governo do presidente Lula, depois deu continuidade no governo da presidenta Dilma, a ideia de que esse país ia ter uma política industrial de inovação tecnológica guiada pela sua necessidade de saúde e coordenada pelo Ministério da Saúde. Essa é a coisa muito chave. Os nossos governos criou um chamado Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, coordenado pelo Ministério da Saúde, onde tinha lá embaixo o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, BNDES, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Ciência e Tecnologia, Casa Civil, as associações das empresas, né? Então, empresas de equipamentos, empresas de medicamentos, empresas de serviços, os planos de saúde, ou seja, esse grupo determinava as diretrizes. Que diretrizes? Vamos ter... Esses produtos são estratégicos para o Brasil, a compra é feita pelo Ministério, vamos trazer a tecnologia para cá, produzir aqui, estabelecer que tem que ter parceria com o laboratório público, porque o laboratório público não pode ser vendido, essa é uma questão chave. Né? A gente teve um avanço na indústria de genéricos no Brasil, por exemplo, por um certo período, e várias dessas empresas foram vendidas para empresas internacionais e tomavam decisões de parar de produzir no Brasil. A gente fazia a questão de ter uma parceria privada ou internacional, nacional, com o laboratório público. A vacina é do Butantan, a vacina é da Fiocruz, o equipamento é do Butantan, o equipamento é da Fiocruz, o dispositivo é do Butantan, da Fiocruz ou de qualquer outro laboratório público. Tivemos aí, o Carlos Gadelha teve um papel muito importante de pensar, inclusive, por isso que a gente passou a chamar de desenvolvimento produtivo, a gente pensar o desenvolvimento regional no país, então não ficar só concentrado no Butantan e na Fiocruz. Então, Bahia Pharma, Lafep em Pernambuco, Paraná, Tecpar, Amazônia, poder difundir isso pelo país, coordenado pelo governo, pelo Ministério da Saúde. O BNDES tinha uma linha de crédito específica para isso. Você tinha uma regra de velocidade da aprovação do registro na Anvisa específica para isso. A FINEP, CNPq, Instrumentos de Ciência e Tecnologia, passavam a financiar específico para isso. Fazer parcerias com as fundações de pesquisa nos estados, financiando pesquisa coordenada com isso. Isso foi desmontado pelo governo Bolsonaro no primeiro ano de governo, ele acabou com esse grupo, ele acabou com essa coordenação, acabou com essa política, acabou com o papel do BNDES em relação a isso, desmontou o papel que o Ministério da Saúde tinha. E o que é mais grave dele? Interrompeu vários desses projetos. Várias dessas parcerias que estavam acontecendo foram interrompidos. Hoje o setor, tanto o público quanto o privado, está desesperado, não sabe o que vai acontecer, não tem previsibilidade nenhuma, as regras mudam, estancou a capacidade de produção. Quando veio a pandemia, o que se esperava? Isso que o Carlos Gadelha está falando, o que se esperava? Pelo menos na pandemia, que o Ministério da Saúde reassumisse esse papel.
juntasse todos os ministérios. O setor privado queria fazer conversão para produzir máscara, queria fazer conversão para produzir álcool gel, começou a fazer, lembrando aqui o Carlos Gadelha, conversão para produzir respirador sem nenhuma orientação. Sem nenhuma orientação. O central era aproveitar esse momento para a gente pegar aquilo que a gente chama do núcleo tecnológico da fabricação desses respiradores, dar um salto na capacidade de ter. Isso que é a questão central, né? E tudo isso descoordenado, né? Então, eles destruíram a política que a gente vinha fazendo e, no meio da pandemia, não criaram nada no lugar para enfrentar essa situação toda que a gente, de fato, nós perdemos uma grande oportunidade. Mas nada que não possa ser recuperado, viu, Deli? Eu sou otimista, nós já temos uma visão de futuro que a gente possa reconstruir essa política, aprendendo com os aprimoramentos necessários daquilo que a gente já fez e com a nova perspectiva. Tem uma grande oportunidade, vou deixar aqui para o Carlos Gadelha falar, mas tem uma grande oportunidade no mundo. Porque todos os países do mundo estão tentando reduzir a sua dependência em relação à China, à Índia e à Coreia do Sul. Então, pode ser uma grande oportunidade para o Brasil entrar nisso, inclusive de forma complementar a outros países, seja aqui no continente americano ou na relação com a Europa. E daí, Gadelha, o Padilha já fez a pergunta que eu ia fazer, né? Tem jeito, quer dizer, a ideia é maravilhosa, entende? Essa coisa é uma coisa fantástica, porque você é economista, né, Gadelha? Imaginar que quem manda, né, no complexo industrial é o Ministério da Saúde, é ele que dá a ordem, a linha, a direção. Então, eu queria, né, complementar a pergunta do Padilha, né? Tem jeito para reconstruir isso tudo, para reformular isso tudo? Tem jeito e a gente tem muito futuro e possibilidades, né? Eu lembro o seguinte, é inusitado. A Fundação Gates vinha aprender com a gente. A China vinha aprender com a gente. O NICE, o Instituto responsável pela incorporação tecnológica, fez um acordo para aprender como é que faz política industrial para a saúde. Então, esse dado, Ideli, que você mencionou das importações, se eu somar tudo, é dado fresquinho que eu estou passando aqui agora, né? É triste, mas mostra o potencial. O Brasil, no ano passado, incluindo o Covid, importou 20 bilhões de dólares. O artigo vai sair agora com esse dado, mostrando 20 bilhões. Equivale a mais do que um orçamento inteiro do Ministério da Saúde, sem gerar um emprego, sem gerar uma renda. E eu digo, e não importou mais porque faltou produto no mercado mundial, né? E aí, o nosso lema agora, a gente tem lá os lemas, o próprio lema do complexo, mas é a saúde, né, a economia a serviço da vida. A vida não é um problema para a economia, é a solução para a economia. E isso reflete uma nova visão de desenvolvimento econômico. Parece que a gente está discutindo aqui só saúde, mas a gente podia estar discutindo também educação, sustentabilidade ambiental. É uma nova visão de desenvolvimento econômico. Fome, né, Carlos? Fome. O país que mais produz alimento tem 120 milhões de pessoas com segurança alimentar. Como é que pode? A gente tendo toda uma fronteira tecnológica, inclusive de alimentos sustentáveis. Né? Podemos ser padrão ouro no mundo, como fomos, por exemplo, na tecnologia ligada aos biocombustíveis. Então, na verdade, a gente está falando aqui saúde, é o foco na saúde, eu digo é soberania em saúde. A questão da soberania é a marca do programa de pesquisa do complexo. Quem não tem soberania econômica em saúde não tem SUS. Mas a gente está falando também de uma nova visão de desenvolvimento econômico. A gente fala a saúde está para o século XXI, como teve o aço, o petróleo e o automóvel para o século XX. Eu poderia ampliar o bem-estar, a educação, a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental. Tudo isso gera emprego, renda e pode gerar parcerias virtuosas com o setor privado. Isto foi provado. A gente costuma dizer, tem uma frase aqui da Fiocruz, mas eu podia estender para o Butantan e para a ciência nacional, você pode não saber, mas você tem tecnologia nacional, conhecimento nacional dentro de você. Quem tomou vacina tem tecnologia nacional, ciência nacional dentro de você. E isto dá uma pista. Até eu sou economista, eu posso falar, para tirar os economistas da caixinha e colocar os economistas voltando a pensar sociedade e desenvolvimento.
a economia a serviço da vida. Dá para fazer, foi provado que dá para fazer. Ministro, a gente lançou a segunda geração das parcerias para o desenvolvimento produtivo, a biotecnologia. Hoje temos vacina para Covid, medicamentos para câncer, temos medicamentos para doenças crônicas e doenças raras com tecnologia nacional. O caminho mostrou que é possível. Agora, a aposta tem que ser aprofundada e a gente tem que repensar mesmo o que é o desenvolvimento econômico e como é que a gente organiza isso. O Ministério Social coordenou a política industrial mais inovadora do Brasil. Eu acho que, por conta disso, um pouco depois eu fui para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas eu acho que era, a partir desta visão da área da saúde, a gente tem um belo programa de desenvolvimento econômico onde o povo não é problema, o povo é solução. O caminho a gente provou já, indiscutivelmente, que a gente sabe. O problema está na boleia do caminhão, né? Esse é que é o problema, né? Quem é que está puxando o caminhão? E Padilha, teve uma comissão especial na Câmara que tratou, né, do complexo industrial, aí econômico-industrial da saúde, e teve várias recomendações. Você poderia dar uma rápida pinceladinha? Porque eu acho que é nessa linha aí do que o Gadelha já começou, né? Falar um pouco aí da esperança do futuro. Exatamente, viu, Ideli? A gente, enquanto Congresso Nacional, resolvemos fazer aquilo que o governo não estava fazendo, né? Diante de uma pandemia como essa, a necessidade de superar a pandemia, evidências muito nítidas de que você não consegue dar conta dos problemas de saúde sem aumentar sua capacidade nacional de produção. O governo, sem construir proposta nenhuma, a gente resolveu instalar isso. Uma comissão no Congresso Nacional, eu fui o relator dessa comissão, o relatório está pronto, divulgado. Vamos fazer agora uma sessão de lançamento, debates públicos com o relatório, vamos fazer lá na Fiocruz, vamos fazer na Fiesp, aqui em São Paulo, rodar aí o país com o debate desse relatório, que aponta algumas questões chaves. Primeiro, tem que ter coordenação dessa política industrial. Então, retomar o grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, recriar o departamento. O Bolsonaro chegou a acabar com o departamento. Tinha um departamento no Ministério da Saúde que organizava isso. O Bolsonaro desmontou já no primeiro ano. Ainda era o Mandetta, o ministro. No primeiro ano já desmontaram esse departamento. Reconstruir as políticas de crédito, né? Você repensar. É necessário ter um regime próprio de compras governamentais na área da saúde, para você poder acelerar essas compras. Nós temos um projeto belíssimo, que foi a maior compra de equipamentos de radioterapia do mundo, que levou equipamentos de radioterapia para o interior do país, para vários estados. Na época, a gente fez uma contrapartida, só tinham 2 empresas no mundo que produziam, que elas tinham que instalar a fábrica aqui no Brasil. Então, esse modelo foi a partir da compra governamental, o modelo do objeto da aquisição, né? E discutido com o TCU, tudo. Chegou no meio da execução do projeto, a gente já tinha sido do governo, o TCU começou a questionar, começou a voltar atrás, paralisou o projeto por conta disso, né? Então, necessário a gente repensar o regime de compras governamentais na área da saúde para induzir a sustentabilidade de produção nacional. É muito importante a gente valorizar as empresas, sejam nacionais ou internacionais, que queiram, aqui no Brasil, fazer transferência de tecnologia, constituir parceria com os laboratórios públicos e universidades. Elas precisam ser reconhecidas dessa forma. É fundamental a gente ter um mecanismo que seja uma política de Estado, Ideli. Eu fui relator da comissão, sou relator agora no projeto de lei, que tenta estabelecer isso como regras permanentes, independente de quem seja o governo, para que o Bolsonaro não possa destruir como destruiu. Então, que sejam regras permanentes em relação a isso, para dar planejamento, previsibilidade. Então, são apontamentos muito importantes e aproveitar esse momento internacional dele. O mundo inteiro está tentando reduzir sua dependência em relação à Índia, à China e à Coreia do Sul na produção de insumos da área da saúde. Nós podemos aproveitar isso. Aqui nas Américas, os Estados Unidos querem aumentar, reduzir sua dependência em relação a esses 3 países. Como que o Brasil pode entrar nisso? Tem um mercado importante que é o mercado dos Estados Unidos. Como a cooperação pode ser feita para aumentar a nossa capacidade nacional de produção? Mesma coisa com os mercados europeus. A África do Sul
A África do Sul está produzindo vacina de RNA mensageiro, que é essa nova tecnologia que a Pfizer tinha, falavam que era impossível. A África do Sul está lá desenvolvendo, como que a gente coopera, como acelera essa cooperação. Nós temos tudo para a Fiocruz absorver essa tecnologia agora na parceria com o NIH dos Estados Unidos, ou seja, a gente vislumbrar que existe um momento positivo no mundo para que se amplie o acesso à saúde e que esse acesso seja sustentado se a gente aumentar a nossa capacidade nacional de produção e de inovação tecnológica. Maravilha, Padilha e Gadelha, mas está chegando no fim, né? Olha, o programa foi ótimo, assim, né? Deslanchou, a gente nem percebeu. E Gadelha, eu vou passar então para você se despedir, né? Deixar uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando. Olha, eu acho que o país que teve a ousadia de criar o maior sistema universal do mundo em termos de população, que criou um sistema de ciência, tecnologia e inovação que é o mais avançado da América Latina, que se industrializou e entrou na segunda revolução tecnológica e perdeu a corrida, está perdendo a corrida na terceira, mas tem a janela de oportunidade para entrar na quarta. Não pode ser um país pessimista. A Fiocruz não foi escolhida, até pegando aqui, dialogando com o ministro Padilha, a Fiocruz foi escolhida pela OMS como hub da América Latina da vacina para RNA mensageiro. A partir, Padilha, das tecnologias para câncer, que hoje se aplicam para a área de vacinas, mais uma vez que remonta a política para os biofármacos que foi implementada. Ou seja, um país que fez tudo isso tem direito a voltar a acreditar no futuro e a ser feliz. Para sintetizar numa frase, eu posso dizer que o direito social, a sustentabilidade ambiental e a produção nacional podem ser lemas que dialogam, né? No campo da saúde, eu estou lançando aqui a ideia de, da mesma forma que no século XX o petróleo era nosso, colocar no século XXI a saúde é nossa. É porta de entrada do Brasil no novo projeto nacional de desenvolvimento, com quarta revolução tecnológica e cuidado para as pessoas. Muito obrigado. Gadelha, você virou marqueteiro agora, entende? A saúde é nossa, é maravilhoso. E, Padilha, para você eu posso fazer uma pimentinha, né? Tem Luiz no fim do túnel, Padilha? Tem, viu? Tem. E é impressionante, viu, Ideli, como o presidente Lula cada vez mais sensível para essa necessidade. Ele foi durante o governo dele que se criou toda essa política para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. E agora, durante a pandemia, ele está cada vez mais convencido disso, da importância do setor da saúde, não só para aumentar emprego, tecnologia, conhecimento aqui no Brasil, mas também com a convicção de que se a gente não fizer isso, a gente não consegue dar conta de atender o que a gente precisa atender. É uma combinação, é um grande casamento entre necessidade de ampliar o acesso e sustentar o acesso, aumentando emprego, tecnologia e conhecimento aqui no Brasil. Então, o presidente Lula está muito, mas está muito convencido disso e acho que ele vai ajudar a fazer parte dessa revolução que o Carlos Gadelha tanto fala. Garantir que a saúde seja nossa. É isso? É isso aí. Gente, então eu queria agradecer muito, né, ao Gadelha e ao Padilha, né, pela participação. Quero também agradecer a cada uma, né, que nos acompanharam mais uma vez aqui no Brasil da Gente, toda quarta-feira, às 17 horas, e convidar, né, semana que vem, aqui pelo YouTube da TVPT, pelo Diário de Santo do Mundo, a TV 247, Revista Fórum e as redes da Fundação Perseu Abrão. Então, vem conosco. Um beijo grande. Obrigado.